Olá, hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. E para isso nós vamos precisar ir até o livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19. Por quê? Porque antes de chegarmos aos frutos do Espírito Santo, eu quero conversar um pouquinho com você sobre os frutos da carne, aquilo que faz parte da natureza humana e que não agrada o coração de Deus. Então vamos lá? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. E aí onde muitos entendem que por não ser um pedófilo, não ser um adúltero, ele não está cometendo nenhuma imoralidade, nenhuma ação imoral. Mas como está a sua galeria do celular? Que tipo de foto, de vídeo você tem lá? Porque a pornografia é um tipo de imoralidade sexual. E muitos cristãos, muitas pessoas que não conseguiram ainda enxergar que isso é um pecado, têm mantido esse tipo de coisa no seu telefone, nas suas redes sociais. Isso não é saudável, não é o que agrada a Deus. Nós precisamos realmente refletir o que temos compartilhado. Sabe algo que tem virado chacota e até comédia no próprio mundo cristão? São vídeos, são memes com chacotas a coisas indecentes e que ali está sendo um inimigo usando a vida daquela pessoa e nós estamos sorrindo. Nós estamos achando graça. Quando eu dou risada de uma situação que é contrária à vontade de Deus, eu estou aplaudindo a ação de Satanás. É isso que eu estou fazendo. Não dê ibope a Satanás, não dê ibope às ações dele sobre a vida de outras pessoas. Vamos vigiar e orar como a palavra nos orienta. Continuando, adoração a ídolos. Você não tem nenhuma imagem na sua casa, mas será que o jornal, o futebol, os aniversários, as comemorações não têm sido o seu ídolo? Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, ao invés de Deus, se tornou o nosso ídolo. Nós começamos a adorar. Nós podemos adorar pessoas, porque tudo é para elas. Nós podemos idolatrar filhos, marido, esposa. Nós podemos idolatrar a casa, o carro. Colocamos eles tudo na frente de Deus. Isso tornou algo que agora é nosso ídolo. E isso não é agradável aos olhos do Senhor. As feitiçarias. Eu nunca fui num centro de macumba, nunca fiz isso. Deus me livre. Mas eu só consulto o signo, horóscopo. Será que realmente o Senhor se agrada disso? Será que eu posso pegar um papelzinho e ver se é dia de sair de casa, se eu vou achar meu grande amor naquele dia? Isso faz parte de adivinhações, coisas que Deus não aprova. E nós precisamos fechar essas brechas se elas estão abertas. Precisamos entender que podemos abrir brechas para Satanás adentrar a nossa família por meio de coisas que temos tido como inocente, como inofensiva, porque é isso que o diabo quer. Porque se ele demonstrar de cara que aquilo é o pecado, é a ação dele, a gente vai se assustar. Mas vindo de forma natural, é aceitável. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, será que a gente tem convivido em união e amor com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos? Eu tenho a capacidade de abraçar as pessoas com sinceridade e dizer: eu gosto de você, eu te amo, você é importante para mim? Senão eu preciso repensar a minha vida. Porque a minha posição, as minhas atitudes para com o outro não depende de como ele me trata, não depende se ele me pediu perdão. É uma decisão minha, baseada na minha obediência ao Senhor, ao mandamento de amar o meu próximo como a mim mesmo e amar a Ele acima de todas as coisas. Quando nós cumprimos esses dois mandamentos, fica muito fácil a gente não fazer nada que vai magoar o outro. Tudo que eu quero que façam para mim, eu devo fazer para o outro. Isso é bíblico. Os acessos de raiva. Quantas pessoas têm vivido de forma que não pode nem dar um olharzinho diferente, que ele, que foi? Não entendi. Olhando desse jeito, não, fulano falou isso pra mim, já explodiu. É uma bomba relógio, qualquer hora explode. Nós temos que ter cuidado com os acessos de raiva, porque não agradam a Deus. A ambição egoísta, a desunião, divisões. Divisões não agradam o coração de Deus. Nós precisamos evitar as divisões, mas
incentivar a união, a chegar a um consenso e não a partir no meio. Nós precisamos ser pessoas pacificadoras. As invejas, as bebedeiras, as farras, nada disso agrada a Deus. Mas o que agrada ao Senhor? Os frutos, nós precisamos ser árvore frutífera, mas com frutos do Espírito Santo. E quais são esses frutos? Nós temos aqui, no verso 22, o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Como é difícil ter o domínio próprio. Querer fazer algo, respirar e não posso. Não posso, não é isso que Deus quer. O domínio próprio, ele vem sobre a minha vida através do temor ao Senhor. Quando eu respeito Deus profundamente, tenho vivido para obedecer a Ele, eu vou ter domínio próprio. Porque a motivação do meu coração é me render à vontade do Pai. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Crucificaram, ou seja, colocaram na cruz os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Alguém essa semana me disse, eu tenho vontade. Às vezes vem a vontade de ouvir aquelas músicas que eu ouvia antigamente, no tempo que eu não estava na igreja, que eu estava distante de Deus, mas eu pensei, eu não posso. Não vai ser bênção para a minha vida, então eu começo a ouvir louvores e aquilo passa. Então essa pessoa está fazendo o quê? Crucificando a vontade da carne dela. E nós precisamos exercitar, porque isso não é um passo de estralar de dedos. É um exercício diário que a gente vai crucificando dia após dia e nós vamos vencendo. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Que a nossa vida possa ser cheia dos frutos do Espírito Santo, para que tenhamos o caráter de Cristo. Que o Senhor te abençoe.